Certa feita, ele foi chamado para comparecer ao hospital, porque um dos monges budistas se encontrava profundamente doente, havia sido preso, torturado, lhe arrancaram a cru todos os dentes e todas as unhas. E então, ele estava com um processo infeccioso no hospital e desejava ardentemente falar com o Dalai. E aí o Dalai aproveitou a oportunidade e levou 2 jovens monges em processo de formação. Ao chegar no hospital e vendo aquele irmão que já se preparava para o retorno à pátria espiritual, eis que o monge doente, em seu leito de dor e morte, lhe diz assim: Dalai, eu preciso lhe confessar uma coisa. Eu preciso dizer a você uma coisa. E o Dalai, naquela sua postura que tem sido muito positiva para todo mundo, falou para o monge doente: fale, meu filho, o que é que você deseja colocar? Se eu tive medo, Dalai. Esse medo? E os outros 2 monges que acompanhavam o Dalai, jovens, provavelmente impetuosos ainda não tinham conhecido o verdadeiro amor, ficaram olhando um para o outro, recriminando, porque afinal de contas o treinamento que eles recebiam era exatamente a formação, todo o processo é para não ter medo. E começaram, aqueles olhares, mas o Dalai percebeu que havia alguma coisa a mais naquela fala e perguntou assim: meu filho, você teve medo de quê? Para poder entender. E ele respondeu para o Dalai: Dalai, eu tive medo de amá-los menos. Eu tive medo de amar menos os que me arrancaram a cru, as unhas e os dentes. E eu fiquei a imaginar, eu olhei assim, contei 10, Senhor, todo dia eu peço, tem piedade de mim e da minha imperfeição. Porque somente aquele que atingiu a capacidade do amor que se doa, que superou a infantilidade, que superou a juventude, entre aspas, desse sentimento, que já passou pela exclusividade, que já passou pela reciprocidade, que já superou todas as queixas, as exigências, que já superou essa posse, essa necessidade imediata. Somente aquele que atingiu a maturidade psicológica, atingiu o amor psicológico e espiritual, é capaz de superar. E todo dia suplico a Deus que tenha compaixão de mim, da minha limitação, porque aquele teve medo de amar menos, e eu ainda não consigo amar quem pisa nos meus pés, quanto mais aquele que me arranca a cru, as unhas e os dentes. A mensagem, pois, do Evangelho é a mensagem universal do amor, a conclamar todos nós ao exercício dessa possibilidade, desse sol interior que está como um fogo sagrado colocado em nós. O chamamento da mensagem do Evangelho e de todas as denominações filosóficas e religiosas que se inspiram na ideia do amor, da alteridade, da compaixão, da compreensão, do cuidado, são mensagens que chegam à criatura humana cansada, à criatura humana depauperada, à criatura humana infeliz que ainda somos, porque ainda estamos negando o sol interior que existe dentro de cada um de nós. O amor tudo supera. Por quê? Porque ele é de Deus. O amor tudo supera, porque é força, porque é dínamo. O amor tudo supera, porque ele enche com sentido existencial a vida, porque ele transborda-se em bênçãos, porque ele é capaz de acalmar as dores, porque ele é capaz de superar os ódios, as angústias, de superar o desamor, a guerra, a violência, porque ele é o único caminho para que se estabeleça de fato uma sociedade de justiça, uma sociedade de paz, uma sociedade onde possamos evoluir e onde possamos buscar a descoberta em nós das nossas possibilidades ilimitadas de amar. Quando Jesus pronunciou a sublime palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Não precisamos mais do circo,
Não precisamos mais do testemunho das fogueiras, do testemunho da cruz, mas somos chamados na sociedade do imediatismo, do individualismo, do consumismo, a sermos nós também os tocheiros do Evangelho, capazes de levarmos adiante o estandarte do amor, propondo, em primeiro lugar, o alto amor pelo nosso alto respeito, pelo nosso processo de autoiluminação. E temos certeza, através desse sol interior, conforme o Evangelho nos ensina, a luz transbordará, e aqueles que estiverem ao nosso redor receberão também a mensagem de amor. Que Jesus fortaleça a cada um que aqui se encontra no seu processo de autoiluminação, e que nas horas de tristeza, de dúvida, de angústia, possamos lembrar que só Ele tem o amor capaz de suavizar as nossas tristezas e a nos auxiliar a superar a nossa profunda